Então, ó, nosso tema esse semestre vai ser marketing e relações públicas. E o objetivo aqui é complementar aquelas aulas do marketing, do fundamentos de marketing, alguns itens que não dá tempo para dar naquelas duas aulas. Eu preciso ver onde é que eu parei com vocês. E entrar no marketing, nas especialidades do marketing. Então, tem basicamente 4 especialidades do marketing, que é o marketing esportivo, social, cultural e político eleitoral, que são variantes do marketing, ou aplicação do marketing em áreas específicas. E depois tem o marketing digital, e aí nós temos o marketing digital propriamente dito, que engloba tudo, o marketing de guerrilha, marketing viral, marketing de experiência, marketing de conteúdo, acho que são esses, ok? Então, esse semestre é um semestre que a gente divide em aulas que eu vou dar e seminários que vocês vão fazer. Então, nós vamos sortear alguns temas e, como são, se forem 16 pessoas, a gente pode pegar 2 pessoas para cada tema, 8 temas. Os temas que sobrarem, eu dou aula sobre eles. Ok? Então, vai ter uma parte do curso de aulas minhas, depois uma parte que vai ter seminário, com vocês apresentando o trabalho que vocês fizeram, e parte complementação com a aula minha. Ok? Alguma dúvida sobre isso? Chegou mais alguém aí? Deixa eu ver. Não, estamos com 7 pessoas. Todos aqui são de quinto ou de sexto semestre? Eu sou do sexto, acho que a maioria é do sexto. Tem Só tem 2 alguns. representantes ou é só uma, só a Lohane mesmo? É só uma só. Ah, tá. Só uma só. É que eu mandei o link para ela, eu pensei que podia ser que nem todos tivessem recebido o link. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Eu vou fazer uma chamada, depois quem chegar atrasado a gente revê a presença, para já garantir a chamada aqui. Então, vamos ver. Primeiro a chamada do pessoal do quinto, né? Quinto semestre. Então, nós temos aqui, no quinto semestre, a Fernanda, está presente? Não está. João Guilherme? Não está. Maiara? Eu tô aqui. Aí. Paola, estou vendo aqui na minha frente. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Paola Tudo Costa, bem tá com aí. você? Tudo jóia. Rodrigo Alves. Rodrigo está aí. Não está o Rodrigo. Tabata. Aqui. Está. Vinícius. Vinícius não está. E, se não me engano, eu vi o Washington aqui. Eu tô aqui, professor. Boa noite. O Washington eu vi. Então, dessa turma aqui que não chegou ainda é Fernanda, o João Guilherme, o Rodrigo Alves e o Vinícius. Ok? Dessa turma é isso. Vamos ver outra turma agora. Boa noite, Lohane. Oi, professor, boa noite. Tudo bem? Tudo bem com você? Joia. Então, agora da turma do sexto semestre, a Isabela eu estou vendo ali, o João Vitor eu estou vendo, Júlia,
Está presente, Júlia? Não está, Júlia. Leonardo José está? Leonardo também não estou vendo aí. Letícia, eu acho que era a Leti, está ali. Eu, professor. Letícia Porte sou eu. A outra Letícia, eu acho que Isso. também tá. Letícia Vitória. Deixa eu A ver. Letícia Vitória, que é a Leti, ela disse que ela tá com problema, o computador dela tá travando, daí ela tá entrando. Tá. Letícia está aí, então. Lohane entrou. Vanessa Sim. está aqui. Então, dessa turma aqui, até o momento, quem não conseguiu chegar foram... o que eu fiz aqui? Quem não chegou foi Júlia e Leonardo. Eu acho que entrou mais alguém da outra turma, então eu vou voltar lá só para corrigir aqui, que eu vi que chegou mais alguém. Aqui. Então, chegou aí a Fernanda? Não. Deixa eu ver quem chegou. É o Vinícius que chegou. O Vinícius já estava. Não, Sim. Vinícius. Vinícius chegou aqui. Então, agora nós temos Fernanda, João Guilherme e Rodrigo Alves dessa turma que não chegaram e aqueles dois da turma anterior. Então, vou sair daqui, voltar para cá. Ok. Então, como eu tinha já comentado, vou pôr o plano de aula, então, já. O plano, daí a gente já vai. Deixa eu ver aqui o que eu faço. Consulta. Plano de ensino. Comunicação, relações públicas. Vamos gerar, então, o relatório. Eu não sei se você já tem acesso lá, mas já tem o plano, não sei se foi aprovado já pela coordenadora. Então, não sei se você já tem acesso ou não. Vocês estão vendo o plano aí ou estão vendo ainda a tela da Unital? A tela da Unital. Então, ver, compartilhar com aquela nova tela lá. Essa. Então, está aqui. Agora vocês devem estar vendo, então, o plano de aula. Sim. Vou aumentar um pouco o tamanho dele aqui. Okay. Então, o da turma da quinto semestre e do sexto são iguais. O objetivo é apresentar os conceitos de marketing como filosofia que orienta as empresas no relacionamento com seus clientes e aproximá-los às teorias de relações públicas. Desenvolver o entendimento, o processo de identificação de oportunidades, definição de objetivos, formulação de planos de marketing, considerando conhecimento dos mercados, mensuração de demanda e assim por diante. Então, vocês podem ver que no objetivo tem itens que nós já vimos no Fundamentos de Marketing, mensuração de demanda, ciclo de vida do produto. Eu acredito que estratégia de produtos e marcas, eu não sei se eu cheguei, porque depende do semestre, a gente chega, depende não chega. Por isso que eu quero alinhar com vocês até onde eu fui. Aí na ementa, conceitos de marketing e mercado, e relações públicas em apoio ao marketing, relações públicas e o mercado, marketing político, marketing de relacionamento, marketing social, cultural. Aqui, a ementa, ela é ainda antiga, porque a Objetivo Ementa não sou eu que faço. É o projeto pedagógico do curso que faz. E, com a evolução aí dos últimos anos, nós incluímos, além do marketing político, do marketing de relacionamento,
social, cultural, nós incluímos as outras especialidades do marketing aí que estão sendo estudadas. Experiência, viral, guerrilha, conteúdo, digital, o que não é falado ali em cima, esportivo, né? Então, houve uma ampliação do conteúdo além do que estava previsto na emenda aqui, ok? Então, deixa eu até relacionamento, acho que eu não coloquei lá. Procedimento de aula, como eu falei, é um semestre que uma parte do trabalho das aulas serão minhas, essa parte inicial complementar daquilo que não foi possível dar no Fundamentos de Marketing. E, dependendo do tamanho da turma, a gente vai sortear temas para vocês pesquisarem, prepararem seminários. E o que uma parte vai ficar para eu dar aula. Então, até um certo número de aulas aí, até algumas semanas, eu só vou dar aula. Aí, a partir de um certo ponto, vocês começam a fazer seminário e eu complemento com aula, porque nós temos 4 aulas seguidas, então fica aí praticamente 2 aulas para seminário e 2 aulas para aula. Bem? Anota. Sempre aquelas perguntas lá vale ponto extra, né? Para quem responder, se precisar. A nota vai ser dividida, então, em uma provinha valendo 1 ponto dos 4 do primeiro ciclo, e 3 pontos vão ser 1,5 ponto pela parte escrita do seminário que vocês forem sorteados, e 1,5 ponto pelo conjunto de slides em PowerPoint ou similar que vocês prepararem para o seminário. A segunda parte da nota, que são 6 pontos, 2 pontos virão da apresentação do seminário e 4 pontos de uma prova final. Tá? Então, nós temos o seminário em si, ele vai valer 5 pontos. Né? Tem um que é uma provinha no primeiro ciclo e tem uma prova valendo 4 no segundo. Então, quem fizer uma boa pesquisa aí já garante 5 pontos da nota. O objetivo do seminário é, primeiro, vocês buscarem essas variantes do marketing, fazerem pesquisa, e cada grupo aprofundar o mais possível, pensando que vai entregar um conteúdo para a turma e vai receber 6, 7, 8 conteúdos diferentes da turma para compilar e ter nas suas anotações aí sobre o marketing e relações públicas. Ok? Essa disciplina evoluiu bastante e é legal a gente ter visto ao longo do tempo essa integração do marketing com as relações públicas, porque o mercado está cada vez mais integrado e tanto vocês vão se deparar com a possibilidade de trabalhar com marketing, como sem utilizar o nome relações públicas, porque existe uma reserva de mercado para só usar o nome relações públicas quem tem formação em relações públicas, mas com nomes variados, a atividade de relações públicas vocês vão encontrar integrado com o marketing, né? Mesmo não sendo chamado de relações públicas. Por quê? Porque essa lei que foi editada na década de 70, se não me engano,
ela preconizava que, para exercer a profissão de relações públicas, precisava ser relações públicas. E aí, por coincidência, eu comecei dando aula na Unital, no curso de Relações Públicas, curso de Administração. E, mais para frente, eu acabei indo fazer meu mestrado, né, em Comunicação e Marketing, lá na Casper Libero. Tá? O mesmo curso, por exemplo, que a Edilene Maia fez também, o mestrado dela também é lá. E outra pessoa que fez com a gente, mas não terminou, foi a professora Maria de Fátima Silva, que já aposentou. E lá eu tive aula, nós tivemos aula com a Heloísa Matos. A Heloísa Matos, se vocês pesquisarem, né, ela é destacada nas relações públicas no lado político, né, das relações públicas. Aí você tem a Margarida Cucci, que é mais para o lado da estruturação das relações públicas, a irmã dela, a Cecília, que também é da estruturação. Então, esse pessoal meio que construiu as relações públicas no Brasil, com apoio lá do Cândido Teobaldo, que eu acho que até já morreu, né? Mas ele era o pai de todos aí. E a Heloísa Matos, ela, na aula dela, no mestrado, ela explicou o porquê da lei da proteção das relações públicas. Porque o Brasil viveu uma época de regime militar, né? A partir de 64, e as relações públicas, essa atividade entrou no Brasil durante o período militar, praticamente. E exercia uma função, né, dentro da teoria da comunicação, lá onde você, no primeiro semestre ou segundo, vocês estudaram as características das relações públicas, vocês viram lá eu vou falar uma coisa aqui, eu não sei se vocês viram ou não, mas eu vou falar porque é muito importante. Se vocês viram, eu nem aprofundo muito. Mas a origem das relações públicas, ela tem 4 níveis de evolução. As relações públicas surgem como uma forma de dar informações, né? Quem estava à frente das relações públicas nessa época era o Ively. Tá? Depois, as relações públicas passam a ter um papel político, né? Um papel político de identificar os problemas de uma empresa ou no governo, sei lá, e criar comunicações para dirimir esses problemas. E aí, eu confundo sempre os dois. Eu acho que nesse caso era o Barnum, o cara que é referência lá quando a gente estuda esses conceitos, junto com a Margarida Cucci. E a terceira estágio das relações públicas, que é com o Barnais, ele já tem um viés, ele tinha uma formação, ele era genro do cara lá da psiquiatria, como é o nome? Caramba. Jung, não. Freud. E ele tem uma linha das relações públicas que já começa a falar em relações públicas de 2 mãos, só que de 2 vias. Só que usando a via de escutar os públicos como uma forma de conhecer como esse público pensa e aí construir discursos que fossem persuasivos. Okay? E vem o 4º estágio, que já é com Grunig,
e depois seguido pela filha dele e tal, que daí sim entra no estágio de relações públicas de duas vias, em que você busca conhecer os públicos para ter o melhor relacionamento, a melhor troca de informações com esses públicos. Okay? Então, a Heloísa Matos explicou na época que, como o Brasil estava sob um regime militar, ele precisava ter uma atividade que diminuísse o peso dos militares no poder. Então, eles adotaram as relações públicas com aquele viés já de segundo e terceiro nível, do Barnum e do Bernays, em que tinha um viés político, de identificar o que as pessoas pensavam sobre o regime militar e tal, e ter um discurso amenizando o efeito daquele momento. Okay? Então, para evitar que qualquer um tivesse a possibilidade de representar o governo ou uma instituição no momento em que, dependendo do que as pessoas falavam, podia até ser enquadrado lá naquele ato institucional número 5, né? Que era preso e tal. Então, foi editada uma lei dizendo que, para exercer a profissão de relações públicas, tinha que ter formação em relações públicas. E aí, com isso, o governo controlava quem tinha esse dom de representar as instituições por meio das faculdades de relações públicas. Tá? Então, essa é uma peculiaridade que poucas pessoas teve esse tipo de acesso, e eu tive. Eu acredito que a Edilene tenha tido aula com a Heloísa Matos também, e daí nós tivemos condição de conhecer essa história das relações públicas. Por quê? Por que eu perguntei isso lá para a Heloísa Matos? Porque eu via o seguinte, que a lei, ela, de certa forma, ela prejudicou as relações públicas. Essa é uma opinião minha, né? Continua hoje. Tá? Por quê? Porque é o seguinte, as empresas que colocavam no seu organograma a função de relações públicas, elas ficavam amarradas na lei de só poder contratar relações públicas. Okay? Mesmo depois que acabou esse controle do governo, essa questão militar, essas coisas. E aí, como era limitado os profissionais de relações públicas, muitas empresas passaram a não adotar o nome de relações públicas. Então, colocava a atividade de relações públicas dentro da área de RH, de recursos humanos, colocava dentro de uma diretoria de comunicação, certo? De tal forma que, com aquele nome que não era o que estava na lei, as empresas poderiam contratar pessoas de formações variadas para atuar dentro dessa atividade. Então, se a gente for analisar, muito dessa falta de empresas que tenham nos seus quadros relações públicas puras e simplesmente, está associado a isso. Você encontra muito mais facilmente, né, a definição comunicação empresarial, comunicação organizacional, diretoria de comunicação, e aí tem relações públicas lá dentro, que são formados, e tem gente que não é formada em relações públicas. Então, quando eu tive a oportunidade de ter aula com a Heloísa Matos, e eu já dava aula em relações públicas, eu falei para ela o que ela achava dessa lei, se ela ajudava ou atrapalhava. Aí ela explicou a origem. Assim como, quando eu tive aula com a Margarida, eu fiz 2 módulos na USP com a Margarida,
e fui assistente dela numa disciplina de planejamento de relações públicas, eu fiz a mesma pergunta, né? E as duas acharam que a lei foi importante no momento, certo? Mas que essa reserva de mercado aí, ela efetivamente gerava uma certa dificuldade para quem era relações públicas, porque as empresas passaram a não chamar a função de relações públicas. Okay? Então, só para destacar isso, né, essa parte importante aí dessa relação, e ao longo do tempo, como eu falei, eu comecei há 31 anos, 32 anos e tal, e nesses 30 e tantos anos nós vimos mudar muito esse conceito. Não sei se vocês chegaram a ter aula com o Valdemar, né? O Valdemar aposentou alguns anos atrás, talvez vocês tenham pego ele no primeiro semestre, talvez. Mas o Valdemar, lá atrás, ele era lá de Mogi e tal. O próprio Raul Lages, que foi Relações Públicas da GM, e outros da linha da velha guarda das relações públicas, tinha muito disso de querer separar o marketing das relações públicas. Tem um livro da Margarida Conche, eu não vou lembrar se é os paradigmas das relações públicas ou se é já o comunicação organizacional, em que, é um dos dois, em que ela separa bem, né? Ela fala assim, ó, para não ter confusão, um invadindo o espaço do outro, bem assim, tá? E ela me chamou para trabalhar com ela, porque eu era do marketing, ela era de relações públicas, ela queria aprofundar na forma que eu pensava, certo? Eu fui aluno dela, ela gostou da minha participação nas aulas e ela me convidou. Então, a gente tinha alguns embates em relação a esses conceitos, porque eu fiz meu mestrado na Casper Libero, como eu falei, e o professor Mitsuru, que dava aula na USP e na Casper Libero, foi meu orientador na Casper Libero, ele tinha uma parceria com a Universidade da Flórida, né? Não sei se eu já comentei isso com vocês, e um dos módulos que nós fizemos no mestrado foi lá. E lá, eu era o único que não era de formação básica de comunicação, eu era engenheiro. Os outros todos, não, tinha um psiquiatra, um cara conhecido, né? Tinha mais um, mas não era, esse era de comunicação. Minha turma era uma turma legal. Tinha o Botura, que era um psiquiatra, que escreveu um livro até sobre a origem da família. Tinha esse que faz media training, aí, que treina as pessoas para se expor, esqueci o nome dele agora, mas uma tua joia. E nessa ida para os Estados Unidos, na Universidade da Flórida, nós quebramos vários paradigmas. Porque nós fomos lá conhecer a origem das relações públicas e nós tivemos aula com vice-presidentes de forças armadas americanas, de grupos monstruosos, por exemplo, relações públicas do grupo que controla o Red Lobster, uma rede de restaurante de lagosta muito famoso nos Estados Unidos, o vice-presidente da CNN, que era Relações Públicas também, certo? E lá nós vimos que a dimensão que o americano deu para a profissão de relações públicas era muito maior do que a dimensão que o Brasil dava. Todos que nós conhecemos eram responsáveis pela comunicação institucional de grandes grupos, vice-presidentes, top empresas. E, naquela época, a gente tinha um curso de relações públicas muito mais operacional. Então, era um curso bem voltado para organização de evento, para fazer
jornal interno, comunicação interna dentro da empresa. E esse grupo que foram 2 ou 3 grupos que o Mitsuru levou. Eu fui, não sei se a Edilene foi, a Maria de Fátima não foi. A Edilene fez mestrado 1 ou 2 anos depois de mim. Não sei se ela chegou aí para a Flórida. Mas lá, nós voltamos todos, né? Éramos 12 ou 13, fomos do grupo, e todos enxergando as relações públicas de uma forma muito mais estratégica. E eu lembro que eu trouxe essa discussão para o departamento, em que eu falava que, ao invés de a gente ficar perdendo tempo, se o marketing estava invadindo o espaço das relações públicas, e dividir uma coisa e outra e tal, a gente deveria estar mostrando que as relações públicas tinham que ter uma visão muito mais estratégica. Que olha só, eu estou falando tudo isso porque, olha só, eu sou engenheiro de formação, mas eu mudei a minha linha de trabalho e de pensamento por começar a dar aula em relações públicas e depois por ter feito meu mestrado em relações públicas. Né? Por causa dessa visão estratégica das relações públicas. Então, o que a gente via? Uma discussão assim, eu, por exemplo, eu orientava TCC de todos os cursos. Hoje eu não oriento mais. Tive alguns problemas e passei a não orientar mais. Mas antes de eu parar de orientar, teve uma regra no departamento que para orientar trabalhos profissionais de relações públicas, só podia ser professor de relações públicas. Eu só podia orientar monografia. E eu gosto muito de orientar monografia. Certo? Então, os trabalhos que eu orientei antes dessa regra aí eram trabalhos práticos, trabalhos do tipo, assim como tem CRM, vamos ver um trabalho que eu orientei. Customer Relationship Management, gerenciamento dos relacionamentos com os consumidores, com os clientes, com o mercado. Eu orientei uma menina que propôs como é que era? Gerenciamento dos relacionamentos com o público. Era PRM, acho. Não lembro a sigla que ela colocou. Mas ela fez um paralelo com o CRM, em que você, para quem já conhece alguma coisa de CRM aí, né? CRM você é um software que todo o relacionamento que você tem com os seus clientes vai sendo depositado ali. E aí você tem estatística do que o cliente compra, quando ele compra, que preço você fez para ele, se ele pagou em dia, se ele não pagou e tal. E isso você pode criar um sistema de score, e aí você dá desconto para o cliente, você vai melhorando o relacionamento, classificando os clientes do melhor cliente para os piores. Por que isso? Porque quando a gente não faz isso, nós tendemos a tratar melhor os piores clientes. Como, professor? Aquele cliente que começa o mês, já faz os pedidos, não fica reclamando de preço, nada, esse ninguém nem dá bola para ele. Só que como a empresa tem que cumprir meta de vendas, tem cliente que fala assim, eu vou deixar para comprar na última hora, porque os caras vão ficar desesperados, aí eu consigo ter desconto e ainda consigo que ele entregue quando eu quiser. E se você não fizer uma análise dos seus clientes, a hora que você faz, você cai de costas. As empresas que eu já fiz esse tipo de trabalho, as empresas caíram de costas de ver que 80% do faturamento dela vinha de bons clientes que não davam trabalho, que pagavam em dia, que faziam pedido antecipado para a empresa se programar para entregar. E 20% era de cliente que dava trabalho para caramba, era menor preço médio para esses clientes,
Era tudo pior. Né? E com o CRM é possível você fazer essa classificação e adotar uma postura que as empresas organizadas adotam, que é demitir cliente ruim. Ah, você chega e demite, ó, está demitido? Não. É assim, os clientes que estão nessa faixa inferior aqui, que são os piores clientes, você vai entrar em contato com ele e falar para ele, ó, nós estamos com uma política de revisão de tudo aqui, de atendimento, de preço, tal, tal, tal. Então é o seguinte, ó, se você quiser continuar comprando meu produto, você vai ter que pagar agora esse preço aqui e vai ter que fazer sua programação de compras desse jeito aqui. Não, mas não dá. Ah, então vamos fazer um meio termo. Próximo mês assim, o outro assim, mas ó, em 2 ou 3 meses você vai ter que chegar nessa situação. O cliente que fica bravinho, vai embora, você prendeu ele. Só que ele dava prejuízo, ele dava muito trabalho. E a maioria acaba indo e voltando. Porque ele vê que ele era o ruim na relação. Tá? Então, esse modelo CRM, acho que era Regiane até o nome dela. Ela estudou e fez uma proposta de uma coisa semelhante com os públicos de relacionamento da empresa. Então, era um trabalho prático. Mas, eu estou dando exemplo porque chegou um certo momento em que o senhor não pode mais orientar trabalho de relações públicas que não seja monografia. É uma época do departamento em que aconteceu isso. Eu entrei para dar administração para o curso de Relações Públicas. Que quem teve a visão de me convidar foi um reitor, o Milton Chagas,